A paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta ao nosso estudo bíblico semanal. E hoje o nosso tema foi extraído de Provérbios 17:3. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. Então, o nosso tema de hoje é no cadinho de Deus. Pega a sua Bíblia, pega o seu material de estudo, seu lápis, seu caderno, sua caneta, e vamos lá, vamos estudar agora o cadinho de Deus, o processo que Deus usa para nos purificar. Esse processo, na verdade, ele leva em consideração ou ele utiliza uma coisa que nós chamamos de crisol ou cadinho. Cadinho ou crisol é a mesma coisa. Dependendo da tradução da tua Bíblia, ele pode ser traduzido como crisol ou ele pode ser traduzido como cadinho. De qualquer forma, o que é esse crisol, esse cadinho? É este material aqui, ó. É esse recipiente, esse daqui de dentro. E este cadinho, ele é utilizado pelas pessoas que trabalham com metais. Os ourives, eles trabalham com o cadinho para purificar os metais. Então é um processo utilizado para isso. Este cadinho, ele é feito de argila. É claro que hoje existem outros materiais que substituem a argila. Então a tecnologia já encontrou outros materiais. Mas de qualquer maneira, ainda nós podemos encontrar e ainda nós podemos utilizar a argila ou barro para trabalharmos o ouro ou a prata, que são os dois materiais preciosos com os quais se trabalha com cadinho. Aqui eu quero chamar a atenção de uma coisa do amado. A palavra nos diz que Deus, ele trabalha conosco como o oleiro trabalha com o barro. E eu não pude deixar de fazer esta relação. E o amado, quando vai estudar, não pode deixar de fazer essa relação. Olha que coisa interessante. Quando o ourives trabalha o metal, quando ele trabalha o ouro, a prata, ele trabalha com um recipiente que é de barro, que é de argila. A palavra diz que o Senhor é o oleiro e nós somos barro nas mãos do oleiro. E ele nos molda, ele nos prepara. E olha que coisa interessante, é que agora essa argila, esse barro transformado em cadinho, ele vai ser utilizado para fazer a purificação do metal, a purificação da prata ou do ouro. Vamos falar aqui de ouro, que eu acho mais interessante para o nosso estudo. Esse cadinho, depois de feito, depois de preparado, depois de conter esses pedaços de metais, ele é colocado no fogo. Então, o amado está vendo aqui um processo. O processo de purificação de metal é feito dessa forma. O metal é colocado aqui dentro, este é o cadinho, e o cadinho é colocado dentro do fogo, dentro de um forno, dentro de uma fornalha. O processo de purificação do ouro, portanto, ele, antes de mais nada, ele precisa de alguma rocha, algum mineral que contenha o ouro. Ora, aqui nós estamos vendo uma imagem que a gente pode obter aí de internet. Você pode observar aqui, é um pedaço de pedra, e você observa que o ouro está misturado nesta pedra. Amados, é muito difícil, dizem os estudiosos, os que trabalham com isso, é muito difícil você encontrar ouro puro na natureza. O que vai acontecer? Ele sempre vem misturado com alguma coisa. Isso é interessante porque neste processo de purificação do ouro, quer dizer, retirar as impurezas, retirar tudo que não presta, tudo que é diferente de ouro, porque aqui no ourives ele vai se importar com ouro. Então, para ele, tudo que não for ouro
não importa, não interessa. Então aqui nós vamos ter dois resultados do processo. O ouro, que eles chamam de ouro de 24 quilates. O ouro de 24 quilates é aquele que tem 999,9 de ouro, ou seja, 99,9% de pureza. Ele mas então quer dizer que não tem 100%? Não, nem depois de passar por isso a gente consegue. Se o amado observar, ele tem 99999, mas ele nunca chega a 100%. Né? Nós nunca vamos encontrar um ouro puro. Quando ele chega em 99,999, nós dizemos que ele é um ouro de 24 quilates. É um ouro que nós podemos chamar, ou a Bíblia chama de ouro de Ofir. A Bíblia fala de um ouro que é um ouro de grande pureza, que é um ouro raro e que, inclusive, Salomão mandava buscar para a construção do templo. Esse é o ouro de Ofir, é o ouro quase puro. Quando vai observar, né, nas relojarias, nas joalherias, o amado vai ver que existe um ouro 18 quilates. O que quer dizer um ouro 18 quilates? Quer dizer que ele tem 75% de ouro e 25% de outros materiais. Portanto, ele não é puro. Ele é bem menos puro do que um ouro de 24 quilates. Portanto, ele vale menos do que um ouro de 24 quilates. Ele vai ser aquecido até que se faça o derretimento. Então, eu vou colocar esta pedra aqui dentro do cadinho, que vai estar colocado dentro do fogo. Ele vai ser aquecido a mais ou menos entre 1250 a 1150 a 1200 graus Celsius. Isso é muito, muito quente. Então, até 1200 graus Celsius, mais ou menos. Isso significa que este material aqui, ele vai ser derretido. Então há um derretimento. É um processo que leva algum tempo, ele leva até 45 minutos, então esse material fica no fogo por mais ou menos esses 45 minutos e até que derreta-se tudo. Hoje, é claro que existem outros processos, eles utilizam outras substâncias químicas, mas vamos nos ater àquilo que era feito antigamente e que serviu de imagem, serviu de modelo para o escritor sagrado. Tá? Então, ele é aquecido até derreter. O que sobra é o lixo, nós chamamos de escória. Escória é tudo aquilo que não é precioso, tudo aquilo que não é ouro, tudo aquilo que não é prata. O que não for ouro, o que não for prata, é chamado de lixo do refino ou também chamado de escória. Amados, nós vamos encontrar na palavra de Deus algumas menções deste processo. Eu separei aqui. Então, veja lá, Isaías 1, 25. Isaías 1, 25 diz assim: Voltarei contra ti a minha mão, purificarei inteiramente as tuas escórias e tirarei de ti toda a impureza. Então, o escritor sagrado sabia exatamente como se fazia o processo de purificação do ouro e da prata. E ele está associando isso ao processo de purificação das pessoas, dos servos de Deus, do povo de Deus, daqueles que queriam viver em obediência com Deus. Então, nós deveríamos passar por um processo de purificação. Por isso, no cadinho de Deus. Este processo de purificação é feito por Deus para quê? Para que seja retirada toda a escória, todo o lixo, tudo aquilo que em nós não é legal, não é correto, não é próprio, não é precioso. Tudo que for impureza.
Então é este o processo que Deus usa. Nós, barro, argila, somos colocados no fogo até que todas as impurezas sejam retiradas de nós. Para finalizar o processo, existem ainda algumas outras providências. Vejo que só colocar no fogo não resolve o nosso problema. Então vejamos lá, vamos purificar. Quando é que a gente tira do fogo? Quando é que ocorreu a chamada purificação? Nós vamos encontrar isso em Malaquias. Malaquias 3:3. Se o amado tiver tua Bíblia aí, pode abrir em Malaquias 3:3. 3:3. Assentar-se-á, diz a palavra, como fundidor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão. Muito bem, o que o escritor sagrado está falando aqui? Ele está falando como é que nós seremos purificados. Nós seremos purificados da mesma forma que o ourives faz com o ouro e com a prata. E como é que ele faz isso? Já vimos, ele coloca o cadinho, o material dentro do cadinho, coloca isso no fogo. Tá, e agora? Quando é que o ourives tira do fogo? Amado, à medida em que o ouro vai derretendo e as outras coisas também vão derretendo, as impurezas vão derretendo, o ouro vai se livrando dessas impurezas. Então as coisas vão se separando. E o ouro vai ficar sozinho, quer dizer, ele vai ficar livre de impurezas. Mas quando eu sei que ele ficou totalmente livre de impurezas, é muito fácil. Dizem os estudiosos, aqueles que trabalham com isso, dizem os ourives, que ele fica olhando para o processo. Então ele vai olhar, e quando ele conseguir se enxergar, como se aquele material ficasse um tipo de um espelho e ele se enxergasse, neste momento era possível tirar do fogo. Aqui eu quero parar e dizer o seguinte: Deus, quando nos coloca no fogo, quando ele nos coloca para purificar, quando ele coloca o cadinho no fogo, ele fica olhando para aquele metal que está sendo reduzido a líquido, a fluido. E quando é que ele tira do fogo? Quando ele consegue se enxergar no material. Ou seja, nós seremos derretidos até o momento em que nós refletirmos o Senhor. Quando a imagem do Senhor puder ser vista em nós, significa dizer que nós estaremos purificados. Já está livre de impurezas, já está tudo correto, já está tudo purificado, então eu já posso tirar do fogo. Este é o processo. Este é o momento em que se tira do fogo. E aí, o processo acabou, Eleni? Não, porque quando eu tiro do fogo, ele está mole, ele está líquido. E não é isso que Deus quer. Deus quer nos fortalecer. Portanto, ele precisa fazer um procedimento que se chama têmpera. A têmpera é o processo de endurecimento. Então, aquele líquido, aquele ouro líquido que a gente viu, agora ele vai ser transformado em sólido. Ele vai ser duro e resistente. Duro e resistente. Ele está livre de impurezas. Ele está endurecido e resistente. Amado, você deve ter uma aliança aí com você. Eu tenho uma aliança aqui comigo. Essa aliança aqui, essa aliança aqui, eu adquiri
lá em Israel. Essa aliança ela é feita de prata, então ela passou por todo esse processo aqui, e depois que o material foi passado no cadinho, foi passado no fogo, foi purificado, resultou nesse metal aqui. Depois disso, ele teve que passar pela têmpera. Têmpera quer dizer o seguinte, que ele foi endurecido. Então, ele está endurecido. Eu uso esse anel há aproximadamente uns 10 anos, mais ou menos. Amados, eu faço tudo com ele. Eu não tiro o anel. Assim como o amado provavelmente também não tira. O amado deve ter um anel de ouro aí, ou um anel de prata, um anel de metal, ouro ou prata. Depois de ser purificado, né, ele vai então passar pela têmpera. Ele é endurecido. Eu posso fazer o que eu quiser com ele. Ele é resistente. Ele é resistente. Ele está endurecido. Significa dizer que, por mais que eu uso há 10 anos, nunca nem mandei limpar. O que acontece? De todo o uso que eu tenho, ele está um pouquinho arranhado? Está um pouquinho arranhado pelo dia a dia. Mas isso não modificou a estrutura dele. A estrutura dele ainda é dura, ainda é resistente. Se eu polir, simplesmente polir, retiro esses risquinhos e ele continua sendo, né, o anel duro, resistente, sem maiores problemas. Então, o que acontece conosco? A mesma coisa. Normalmente, o processo de têmpera é a redução deste calor, desta temperatura. Então, a gente está lá a 1200 graus Celsius, por exemplo, e daí, de repente, a gente volta numa temperatura mais fria. Como é que era feito antigamente? Antigamente, era simplesmente jogado água. Quando você joga água, você diminui a temperatura e ele vai endurecendo. E aí, à medida que eu vou aquecendo e batendo, né, vou moldando do jeitinho que eu quero. Então, existe esse processo. O processo é finalizado desta forma. Muito bem? Se nós entendemos o processo, eu já fui colocando as questões espirituais em relação a cada um dos processos. Vamos mais fundo agora? Então vamos lá, mais profundamente. Vamos ao processo agora, espiritualmente, profundamente. Agora, vamos lá. Na palavra de Deus, vamos transformar isso que a gente vê, que todo mundo em todas as eras tiveram, que é o processo de ourives. Existe uma coisa chamada o dia do Senhor, o grande dia do Senhor. O que é esse dia do Senhor? Ele vai estar colocado em Isaías 13, 9. O que é que diz Isaías 13, 9 até 12? Vede, o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e para destruir do meio dela os pecadores. As estrelas dos céus e os astros não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Visitarei sobre o mundo a sua maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos cruéis. Farei que um homem seja mais raro do que o ouro puro e mais escasso do que o ouro de Ofir. O que ele está dizendo neste dia do Senhor? É um dia de julgamento. É um dia em que a ira do Senhor vai se mostrar. Mas por que a ira do Senhor vai se mostrar, Eleni? Porque existe maldade, existe iniquidade, existe pecado, existe rebeldia. E o Senhor tem dado ao seu povo,
os profetas, na época lá de Israel, e hoje ainda a sua palavra e também aquilo que foi deixado por Jesus. Ele tem nos dito o que é certo e o que é errado. E mesmo assim, algumas pessoas ainda não entendem. Então, o que acontece neste dia da ira do Senhor? A ira do Senhor, o dia do Senhor, né? O dia da ira do Senhor, a ira do Senhor vai se mostrar exatamente para que se faça desta maldade, desta iniquidade, um esquecimento. Então, ele vai retirar o que é maldoso, ele vai retirar o que é pecaminoso, o que é iníquo, o que é rebeldia. Isso significa dizer o seguinte, veja, que aqui ele fala sobre, olha cá, farei que um homem seja mais raro do que o ouro puro e mais escasso do que o ouro fino de Ofir. A gente já entendeu como é que o ouro puro, o ouro fino de Ofir, que é aquele ouro 24 quilates, é aquele ouro 99,9999, né? É aquele ouro que é sem escória, sem lixo, sem impureza. É este homem que o Senhor diz que vai resultar, porque ele vai separar, ele vai tirar a escória. O resultado em relação a isso, de como vai ser feito, né? Nós vamos observar ainda em Isaías 1, ele vai lá em 16:20. Ele diz o seguinte, olha lá, lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Vinde então, vinde, argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Olha a diferença agora. Importante aqui. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O que o Senhor está dizendo aqui para nós, meu amado? Que existe duas situações. Existe a obediência, e aí você vai comer do melhor desta terra, você vai ter do melhor desta terra. E existe a rebeldia, e neste caso é a espada. Neste caso é o fogo que vai separar o lixo, que vai separar a escória. Então, meu querido, neste dia do Senhor, que é um dia de ira, o que vai acontecer? Vai acontecer um julgamento. Vai acontecer uma separação. Vai acontecer que o Senhor vai separar o que é ouro e o que é escória. Ele vai fazer essa separação. O cadinho vai ser colocado no fogo. Amado, o cadinho vai ser colocado no fogo. E aí só tem dois resultados. O que é ouro, o que é escória. O que é ouro será reservado. E o que é escória, o que é impureza, será jogado fora. Esta é uma das aplicações mais práticas em relação ao chamado Dia do Senhor, ao chamado Cadinho de Deus. Amém? Vamos mais para frente? Amado, uma coisa que eu tenho aprendido e que eu tenho observado já há muitos anos em relação à seriedade do julgamento do Senhor, em relação
a consideração do que é e do que não é correto, do que é e do que não é aceito, é que quando Deus julga, quando Deus se levanta para julgar, mesmo que o pedido tenha sido seu, mesmo que você tenha pedido, Deus se levanta e julga. Mesmo quando isto acontece, numa situação qualquer que você está passando, que é complicada, que você está sendo colocado numa situação muito difícil, uma situação em que você está sofrendo bastante, e você pede, Senhor, julga. Quando o Senhor se levanta para julgar, amados, eu aprendi isso. Deus se levanta e ele julga antes de qualquer coisa. Ele julga o seu povo primeiro. Primeiro é o seu povo. Primeiro é aquele que ele tem para si. Então, em primeiro lugar, ele faz uma correção. Correção daquele que é dele, para depois estender isso. Foi assim em todas as circunstâncias. Se o amado pegar em todos os profetas, profetas maiores, profetas menores, em todos os profetas, a gente vê primeiro o julgamento do povo de Deus. E depois esse julgamento se espalha para o mundo. Esta é uma situação muito presente e que nós temos que ter cuidado, porque a gente acha às vezes que por ser do povo de Deus, Deus vai ter condescendência conosco e não vai levar em consideração os nossos erros. Não, Deus vai ter condescendência com você, Deus vai ser misericordioso com você, mas Ele vai te corrigir primeiro. Ele vai te corrigir com misericórdia, graças a Deus. Mas Ele vai te corrigir. Ah, e é interessante isso, nós vamos observar, existem algumas passagens em que Deus fala isso para o seu povo. Então imagina aqui, amados, antes de mais nada, vamos começar com Jeremias 25, 29. Na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar. Por onde ele começou o castigo? Por Jerusalém. Por onde se chama pelo seu nome. Ficareis vós totalmente impunes? Não. Não ficareis impunes. Pois chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Isso significa dizer que Deus começa em casa. Deus começa a limpeza em casa. Deus começa a limpeza na sua casa, dentro do seu povo. Ele começou o castigo pela iniquidade do mundo, ele começou em casa, na cidade que se chama pelo meu nome. Você acha que ficareis impunes? Não, não ficareis impunes. Eu começo aqui. Ele estende o seu castigo, mas ele começa em casa. O castigo, graças a Deus, é com medida, é o que diz Jeremias 30:11. Eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Embora eu dê fim a todas as nações entre as quais te espalhei, a ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Então, meu querido, Deus, quando faz o julgamento, ele leva em consideração a chamada justiça. Amado, Deus é justo e nele não há qualquer sinal de injustiça. Então é por isso que ele, quando ele começa a julgar em casa. Ele começa a julgar pela sua casa. Ele começa pelos sacerdotes, ele começa pelo seu povo e aí ele vai estendendo. Então ele começa de dentro para fora. Este é o modo de agir de Deus. E Deus deixa claro isso. Deus diz isso para nós.
Jeremias está falando isso para nós, Jeremias foi um profeta e isso efetivamente aconteceu. O castigo veio primeiro para o povo de Deus e depois para todas as outras nações. Existem nações que elas desapareceram depois que Deus pôs a sua mão sobre elas. Israel não desapareceu, Israel ainda existe, mas Israel sofreu a punição e o castigo de Deus. Veja lá, ainda Jeremias 9:7. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu os fundirei e os provarei. Eu estou falando de fundição, eu estou falando de cadinho, eu estou falando de crisol, estou falando de pôr no fogo. Eu os fundirei e os provarei, porque de outra forma procederia com a filha do meu povo? Não tem outra forma. Até porque, meu amado, quando nós somos fundidos, como nós somos, quando nós somos provados, é retirado de nós toda a impureza, toda a escória, e fica só o ouro, fica só o que é puro. Existe duas razões para nós estarmos no cadinho de Deus. Existem duas consequências, dois resultados de estarmos no cadinho de Deus. Então, ele quer dizer que hoje, nesse nosso estudo bíblico semanal, nós só vamos receber puxão de orelha? Não, não é isso que eu estou dizendo, meu amado. Se você acha isso, é porque você não entendeu muito bem o nosso objetivo. Nós estamos no cadinho de Deus não só para recebermos reprimenda, também, porque a gente também merece reprimenda, a gente também merece castigo, a gente também deve passar por esta purificação. Nós passamos por outras purificações. Então quer dizer que a salvação, quer dizer que você está dizendo que não existe salvação e que eu, para ser pura, eu não preciso do sangue de Jesus, eu preciso ir para o cadinho? Pelo amor de Deus, amado, eu não estou dizendo isso não. Eu não estou falando tamanha heresia. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que quando nós aceitamos Jesus, quando nós confessamos Jesus, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Entretanto, existe ainda razão para estarmos no cadinho de Deus? Sim. Sim. E agora, meu querido, nós estaremos no cadinho de Deus para uma outra circunstância. Então acompanhe aqui comigo o seguinte. Em Ezequiel 22:18, a palavra de Deus diz o seguinte. 22:18. Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim escória. Ele está falando da casa de Israel naquela época. Eles eram rebeldes. Se tornou para mim escória. Todos eles são bronze, estanho, ferro, chumbo no meio do forno. E para o ourives tudo isso importa? Não, tudo isso é escória, tudo isso é lixo. Porque para um ourives não me interessa isso tudo. Isso daqui é metal porcaria. Isso daí é metal que não interessa. O que é metal que interessa, Eleni? Prata. Prata interessa. Ouro. Ouro interessa. Então veja lá. Em escória de prata se tornaram. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo, meu querido, que quando eu quero a prata, eu jogo fora o bronze, eu jogo fora o ferro, eu jogo fora o estanho, eu jogo fora tudo que não me interessa. Ah, mas são metais. Ok, são, mas não tem preciosidade para Deus. Então, quando Deus fala nesse sentido aqui, quer dizer que aquele que é rebelde, aquele que é iníquo, amado, é aquele que se desvia. Aquele que se desvia deixou de ser ouro, passou a ser escória, passou a ser resto, passou a ser coisa que eu jogo fora, é lixo.
é lixo de ouro, não é mais importante, não tem mais valor, porque ouro tem valor, isso não tem valor. Então, quando eu estou no cadinho de Deus, eu posso fazer isso por rejeição. Existe escória por rejeição. E aí eu não sou o ouro que sobrou no cadinho, eu sou a escória que sobrou no cadinho, e ele vai ser jogado fora. Você está entendendo? Então, mesmo aquele que confessou Jesus, mesmo aquele que está salvo, que foi justificado, pode ir para o cadinho? Pode, se ele estiver em rebeldia, pode. E aí o que acontece? Ele é o resto que sobra no cadinho, é a escória do cadinho, ele não é o ouro do cadinho. Tá? Mas ele pode estar lá por uma outra razão, como diz Zacarias 13, 9. Ele diz assim: farei passar esta terceira parte pelo fogo. Ah, então existe uma parte que vai ser passada. É porque as outras já foram, né? As outras já foram sendo eliminadas. E aí, ele, no final, ele ainda passa pelo fogo. E purificarei, como se purifica a prata. E a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei. E direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Meu querido, por mais que nós estejamos no caminho, é possível que ainda exista escória em nós. É possível que ainda exista resíduo em nós, impureza em nós, lixo em nós. Eu espero que você tenha respondido sim. Sabe por quê, meu querido? Porque se você disse não, é porque você é arrogante e orgulhoso. E Deus não se compraz disso. Se nós ainda estamos tentando chegar àquele momento que eu já expliquei a você, em que o ourives olha para o ouro e diz assim, eu estou me enxergando nele. Significa que não tem mais impureza, que não tem mais resíduo, que não tem mais nada. Isso é um processo. Isso é um processo. Nós passamos por esse processo. Deus diz que Ele vai nos purificar. Ele diz que Ele vai purificar os rebeldes? Não, o rebelde é escória, o rebelde a gente já viu, ele já foi rejeitado. Está ali, a gente já falou em Ezequiel 22, 18. Ele já foi rejeitado, já foi jogado fora. Ele já foi separado do ouro. Ele está dizendo agora em Zacarias que ele vai passar aqueles que ainda são, na sua maioria, ouro. Para que ele transforme este ouro, que é só ouro, em ouro de Ofir, que é um ouro 99,99999% ouro. Ou seja, quase nada. Será que a gente chega no 100%? Amado, não dá. A gente só vai chegar no 100% na glória. Enquanto nós estivermos aqui, ainda haverá impureza em nós, porque nós somos carne. Nós vivemos num mundo como esse e, portanto, nós estamos submetidos a todas estas situações. Então, nós não seremos 100%. Nós seremos 99,9999 se nós tivermos a circunstância de passarmos pelo cadinho de Deus. Então, quando Deus passa pelo cadinho, só duas coisas podem resultar, meu querido. Escória, que eu não quero, nem você, e ouro puro de Ofir, ouro fino de Ofir, que é o ouro 24 quilates. Meu querido, eu quero te dizer uma coisa, e aprenda isso. Deus não te quer 18 quilates. Deus não quer 18 quilates para você. Deus quer você 24 quilates. Deus quer você ouro puro de Ofir.
Deus não quer você 18 quilates. Ah, mas 18 quilates é ouro. Mas não é para Deus. Você é muito mais precioso. Você, passando pelo cadinho de Deus, pode se tornar ouro. Mas tem que passar pelo cadinho, meu querido. Tem que passar pelo cadinho. Não é fácil, eu sei que não é. Eu sei que não é. Mas, na medida em que nós passamos pelo cadinho, nós vamos ficando cada vez mais semelhantes ao ourives. E quem é o ourives? É Deus. Nesse caso, é Deus. Para fechar, meu querido, eu quero te deixar uma passagem aqui em Salmo 66, 10. Diz assim a palavra de Deus: Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como se refina a prata, como se refina o ouro. Deus não quer porcaria. Deus não quer escória. Deus não quer lixo. Deus quer ouro 24 quilates. Deus quer ouro de Ofir. Amados, se nós estamos no cadinho de Deus, que seja para sermos ouro de Ofir. 24 quilates. Eu não espero menos de um servo de Deus. Deus não espera menos. Eu ouvirei, diz o Senhor. Depois de purificar, ele fala: eu ouvirei. E ele me dirá: este é o meu Senhor e o meu Deus. Amém, amado? Que o Senhor fale ainda mais profundamente no teu coração. E quando você estiver no cadinho, no meio da fornalha, pensa assim: eu sairei daqui 24 quilates. Eu sairei daqui ouro de Ofir. Amém, meu querido? Paz seja contigo. Muito ouro, muito brilho para nós, servos de Deus. A sua imagem, que a gente possa refletir a imagem do ourives. Paz do Senhor.